reiniciei tudo, aí deu esse atraso. É porque é muito equipamento sincronizado, computador, a câmera, microfone, a tela, é um monte de coisa. Aí se um travar, trava tudo. Isso porque dentro do sistema tem vários programinhas funcionando ao mesmo tempo. Aí você sabe, travou tudo. Pessoal, seguinte, o nosso tema hoje é sobre o peso de um corpo. Não sei se vocês já viram falar sobre isso, mas é um tema muito importante e é até interessante vocês conhecerem esse tema. Ele também tem um segmento da segunda lei de Newton, né, o princípio fundamental da dinâmica. Há uma ligação entre eles, tá? Então, até por isso que a gente acaba vendo, né, com mais precisão o peso de um corpo logo depois da segunda lei de Newton, entendeu? E não segunda lei para a terceira lei. Nesse meio aí tem o peso do corpo, tá? Aqui. Pessoal, é o seguinte, eu já coloquei uma prévia aqui, tá? Do que seria o peso do corpo. Então, aqui a gente fala que o peso de um corpo é a força de atração exercida pela Terra sobre aquele corpo. Então, assim, a Terra em si, vamos analisar a Terra. Tá? Primeiro, a Terra em si, ela tem uma propriedade de atrair os corpos para a sua superfície. Na realidade, para o seu centro, né? Só que como ele não vai passar da superfície para baixo, então ele vai parar ali na superfície. Tá? Tem até um desenho aqui que a gente consegue ver o sentido dessa atração. Essa atração é devido a uma aceleração gravitacional. Tá? A Terra possui uma aceleração gravitacional de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? E o peso, onde é que o peso está envolvido nisso? Pessoal, o peso nada mais é do que a ação, tá, dessa gravidade sobre a massa de um determinado corpo. Então, o peso seria o produto da massa pela gravidade daquele local. Se é a Terra, se é a Lua, se é Júpiter, qualquer planeta, qualquer satélite aí que tiver, satélite natural, vai haver gravidade por causa da massa daquele local. Tá? Então, assim, peso ele é diferente de massa. Tá? Quando você fala assim, o peso deu 10 kg, está incorreto. Peso não é sinônimo de massa. Massa é outra coisa. Tá? Então, quando nós falamos em peso, estamos falando de uma massa que está sendo ali medida através da multiplicação da gravidade daquele local. Então, o seu peso ele pode sim modificar dependendo do lugar onde você esteja. Se você está na Terra, você tem um peso. Se você está na Lua, você tem outro peso. Entendeu? Está em Júpiter, tem outro peso. Porque o peso, na realidade, ele depende da gravidade. Então, lembre-se disso, o peso depende da gravidade. E a gravidade é diferente nesses locais. Elas não são iguais. Tá? Então, voltando aqui de novo, se eu pego um determinado corpo e abandono esse corpo, a tendência é ele cair rumo à superfície terrestre. Tá? Existe aqui uma força que está puxando ele para baixo. Existe uma força. Tá? A aceleração gravitacional faz com que ele caia e aumente sua velocidade no decorrer do tempo. Tá? Então, galera, a gente pode ver aqui que existe também um termo chamado queda livre. Tá? Quem já ouviu falar em queda livre vai lembrar disso. A queda livre ela está intimamente ligada a você desprezar a resistência do ar. Entendeu? Então, se um corpo cai em queda livre, você está desprezando a resistência. Assim que está caindo livre de qualquer tipo de influência ali contrária. Tá? Então, assim, muitos problemas de física, vocês às vezes vão perceber que ele até sugere assim, despreze a resistência do ar, despreze o atrito. Tá? Isso vocês vão notar em alguns problemas. A gravidade terrestre ela é representada
ou terrestre, ou lunar, ou o que seja, ela é representada pela letra G, tá? Esse G com uma setinha ali em cima, indicando que é uma grandeza vetorial, lembra? Então, olha só, o peso de um corpo ele acaba sendo definido como massa multiplicado pela gravidade, tá? Ou em módulo, peso igual a massa vezes gravidade. Sem a setinha em cima porque estaria em módulo. Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida aí, galera? Ainda não? Vamos tocar o barco, então. Pessoal, peso de um corpo é a força com que a Terra o atrai, tá? Então, a Terra atrai determinado corpo com uma certa intensidade. Essa intensidade, essa unidade de peso, também é Newton, tá? Igual a gente viu lá na segunda lei, tá? Também é Newton. Aqui nós temos o desenho do globo terrestre, onde nos indica o sentido da força-peso, tá? O sentido dela é, sentido centro. A tendência dela é chegar aqui no centro, ó. É igual eu falei, como ela não vai passar da superfície, então ela vai parar aqui. Todos os corpos tendem a ficar presos na superfície. Então, aqui você percebe, ó, tá vendo? O sentido, ó, da força-peso, tá? E tem mais. O valor 9,8 que nós falamos, ele está relacionado, pessoal, ao mais próximo aqui da superfície. Quanto mais alto você fica da superfície, menor vai ficando esse valor gravitacional, tá? Ele vai mudando. Claro que é um valor muito pequeno essa diferença, não é uma coisa absurda, mas ela sofre pequena variação. Então, assim, a relação aqui, a relação entre polos e a linha do Equador, você consegue perceber que é pequena, não é aquela coisa astronômica, não. E lembrar vocês, não adianta pensar que o peso, ele é igual a massa. Fala assim, então quer dizer que em determinado lugar eu vou emagrecer, em determinado lugar eu vou engordar? Não, o peso é diferente. O peso, igual eu falei para vocês, é a força, tá? O que a Terra atrai, não tem nada a ver com massa, tá legal? Alguma dúvida até aí? Pergunta aí se tiver dúvida, e senão a gente continua. Olha lá, chat. Manda no chat aí. Não? Ainda não? Não, né? Beleza. Então, olha lá. O peso de um corpo é uma grandeza vetorial, que tem direção vertical e sentido para o centro da Terra, tá? A força-peso é uma força que atua à distância. Por isso dizemos que em torno dela há uma região chamada campo gravitacional. Então, pessoal, essa região, está dizendo aí, deixa eu apagar aqui agora, é uma região ao redor da Terra, é uma região ao redor da Terra, que dentro dessa região, os corpos ali estão sujeitos à influência da gravidade. Saiu dessa região, agora ele não está mais sobre a influência da gravidade, certo? Por isso que tudo que é abandonado dentro dessa região aqui, ele tem a tendência de cair para a superfície, tá? Tudo que for solto aqui vai cair. Agora, se você conseguir ultrapassar essa faixa aqui, aí não cai mais. Ele vai ficar ali preso, ou em órbita, ou para onde ele tivesse ido, entendeu? Assim funciona a questão dos satélites. Eles são enviados, né, até romper essa faixa da zona gravitacional. Saiu dessa zona gravitacional, eles passam a orbitar o planeta, né, desempenhando a sua função. Lembrando que os satélites que são enviados, geralmente eles são lançados pela Terra, aqui, da superfície terrestre, e eles, em um determinado ponto, em uma determinada altura, eles começam a sofrer uma inclinação, tá? Eles vão inclinando, assim, a trajetória dele vai se tornando inclinada até ele sair daqui. Chegando aqui,
ele consegue orbitar essa região aqui, ó, em velocidade constante, tá? Em velocidade constante. Por que tem que ser em velocidade constante? Porque imagine que é um satélite que está orbitando a Terra, e esse satélite ele é responsável em enviar os sinais de TV que você assiste lá. O seu Claro TV, por exemplo. Entendeu? Está num satélite que está orbitando a Terra. Então, se ele está em velocidade diferente, vai chegar um determinado momento que ele vai se desconectar de você, porque ele vai estar mais rápido do que a Terra, então ele desconecta. Por isso que eles têm que estar sincronizados, sempre a mesma velocidade, né? Então essa é uma importância aí dessa tecnologia usada nos satélites, de manter a velocidade constante, tá? E não sofrer essas variações. Mas tudo isso é programado antes, tá, pessoal? Antes de ser enviado para lá é programado, já se calcula a velocidade que ele tem que ficar, a velocidade que ele vai chegar aqui, é tudo isso feito com antecipação. Alguma dúvida aí? Assistimos um filme, Mundos Opostos, onde tinha pessoas que faziam parte de um mundo superior e outras em um mundo inferior. Ou seja, a gravidade era diferente para os mundos. Que poderia cair. Era diferente para o mundo. O que poderia causar isso? A gravidade. É assim, a gravidade, ela depende muito da massa do planeta, tá? Depende muito depende muito também da questão da localização dele. Se está próximo a um buraco negro, por exemplo, tem muita influência disso. Então, realmente isso acontece em determinados lugares. O tempo ele passa mais rápido do que outros lugares, tá? Depende muito da questão da gravidade. Inclusive, se vocês falaram que assistiram a um filme aí, Mundos Opostos, né? Mundos Opostos. Então, eu não assisti esse filme ainda, mas tomando em conta, levando em consideração outros já produzidos também, existem filmes em que pessoas são enviadas para um local onde ali a gravidade é um pouco diferente e tudo mais, e o tempo lá passa mais rápido com relação a quem está na Terra, entendeu? Sei lá, algumas horas na superfície de um planeta pode refletir em questões de anos aqui na Terra, 10, 20, 30 anos aqui. Você passou 2 horas ou 3 horas lá, e aqui já se passaram 20 anos, 30 anos. Então, tem sim essa relação, por motivos da atração gravitacional que ele tem, e também pode ser a influência de um buraco negro ali naquela região que consegue distorcer o tempo, entendeu? Ela distorce o tempo, e aí o tempo passa diferente para diferentes regiões, diferentes planetas. Legal? Tem bastante filme que fala sobre isso também, não só esse que vocês assistiram, eu vou até assistir, eles me falarem, mas tem um também que é um filme chamado Interestelar. Quem não assistiu, dá uma olhadinha lá, que vai estar bem explicado. Esse filme, o Interestelar, ele é diferente porque ele é um filme que mostra essa questão da diferença da passagem do tempo, e ele vai explicando durante o filme, entendeu? Ele explica e você vai entendendo, é bem legal mesmo. Pode ser que no final você talvez não entenda muita coisa, mas é interessante, assista lá que vocês vão gostar também. Fala muito sobre isso, tá? Você vai entender um pouco sobre peso, gravidade, tempo, mudança de tempo em um lugar, diferença de tempo no outro, beleza? Ah, sim, o tempo diminui com a velocidade. Sim, Yanker, correto. Einstein disse isso. Então, assim, se você estivesse em uma nave, vamos supor, você está em uma nave, e essa nave viaja a uma velocidade próxima da luz, é como se o tempo ele não passasse, entendeu? É como se ele diminuísse a velocidade da passagem do tempo.
certo? Então imagine o seguinte, aqui é o tempo e aqui é você. Se você viaja a mesma velocidade, vamos, só um exemplo hipotético, você viajando a mesma velocidade do tempo, então você pararia os relógios, entendeu? Se você pararia os relógios, o tempo não passaria para você, entendeu? Diferente de quem está em outro lugar parado, a uma velocidade zero ali. Então ele até falou de uma teoria chamada paradoxo dos gêmeos. Quem não viu, dá uma olhadinha lá depois. Ele fala que dois irmãos gêmeos, é uma hipótese, né? Dois irmãos gêmeos na Terra e de repente um dos irmãos resolve viajar pelo espaço aí, né? Uma velocidade próxima à velocidade da luz e depois de um tempo o irmão que foi para o espaço ele retorna para a Terra e aí esse que retornou ele está jovem, está praticamente da mesma forma que ele saiu. E o irmão dele que ficou na Terra já estaria com cabelos brancos, já bem velhinho. Então esse é o paradoxo aí dos gêmeos, levando em consideração a velocidade que o irmão ficou viajando no espaço afora, né? Meio que parando o relógio, parando o tempo, e o outro irmão na Terra recebendo ali a passagem do tempo. É bem interessante, é verdade isso aí. Pessoal, tá, então nós temos uma zona gravitacional aqui, beleza? Dentro dessa zona gravitacional, os corpos estariam sujeitos à atração da Terra aqui, ó, beleza? Deixa eu ver se tem informação aqui para vocês. Bom, por enquanto é só. Tem dúvida aí até agora? Dúvida aí? Manda aí a dúvida. Manda lá, galera. Senão eu já vou apagar. Se quiser tirar um print aí, depois eu vou deixar disponibilizado também, gravado lá. Mas tem gente que tem problema aí de internet, né? Não tem dados. Eu vou apagar aqui então. Aqui pra frente. Bora fazer um exemplo bem top aí. Vocês têm dúvida ali? Por enquanto não. Vamos lá, vou pegar um exemplo do livro aqui. Na superfície da Terra, a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. E na superfície da Lua, na superfície da Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Para um corpo calcule. Letra A, o peso na superfície da Terra. E letra B, o peso na superfície da Lua. Pessoal, é o seguinte, aqui nós temos um exemplo que ele mostra duas situações. O mesmo objeto, ou seja, a mesma massa, ela está sujeita
há duas situações. Uma situação na superfície da Terra. Segunda situação, na superfície da Lua. Ó, aqui é a Lua. E aqui é a Terra. Legal? Então, assim, na superfície da Terra, a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. E na superfície da Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Para um corpo de massa igual a 4 kg, calcule o peso na superfície da Terra e o peso na superfície da Lua. Percebe que ele não pergunta qual o valor da massa, né? Ele não pergunta o valor da massa porque a massa ela é constante. A massa ela nunca vai mudar de um lugar para o outro. O que muda é só o peso, tá? E aí vocês percebem que tem uma diferença muito grande. Ó, 9,8 e 1,6, né? A diferença é bem grande. Tem uma pergunta ali. Se o planeta não for... É do Yanker, né? Se o planeta não tiver superfície, o que acontece com adentrarmos na atmosfera? Mas aí vai depender, depende do que ele tem ali, né? Do que ele tem. Não sabemos se ele é uma consistência de poeira e pedras, ou se ele é apenas formado por gases, ou se ele é uma estrela, né? Tem que saber aí o que é, para ter uma ideia do que poderia acontecer, né? Tem que ver aí. Depende da situação, né? Pessoal, essa diferença aí, entre 1,6 e 9,8, vocês conseguem notar quando um astronauta está na superfície da Lua, geralmente eles andam, né, de forma mais lenta, não é isso? Uma lentidão ali, você fala, pô, o cara está com preguiça de andar, então, e na Terra o cara anda normal, assim. Então, assim, na realidade, a Lua, a superfície lunar, acaba puxando ele com menor intensidade do que a Terra puxa, entendeu? Então ele está acostumado na Terra, né, onde ele anda normalmente, e aí de repente ele vai para a Lua andar igual ele anda aqui na Terra, e ele sente uma diferença. Vocês já assistiram desenhos do Dragon Ball, por exemplo, onde eles saem para lutar, para treinar em um outro planeta que tem uma gravidade maior? Não é isso? Acho que é isso. Para quando ele voltar, ele está com uma velocidade muito maior, os golpes mais precisos, eles ficam mais ágeis. Eu acho que é isso mesmo. E aí, por isso, porque em um local onde a gravidade é maior, existe uma dificuldade imensa da gente se locomover, entendeu? Imagine que a gente fosse para um local onde a gravidade aqui na Terra é 9,8. Vamos colocar 10, bora arredondar isso para 10, tá? Ficar mais fácil. Aqui a gravidade é 10. E aí a gente vai para um local onde a gravidade é 20. Ou seja, é o dobro. Então, se aqui a gente anda normalmente, ó, nesse local, que a gente tivesse ido aí, que é 20, então, para a gente dar um passo, já seria difícil. Porque a gente teria dobrado a intensidade da força que estamos sendo puxados. Entendeu? É como se você estivesse carregando aí sobre a sua cabeça o valor da sua massa. Se você tem uma massa aí de 60 kg, é como se você colocasse um saco aí de um produto que tem 60 kg também e estivesse caminhando aqui na Terra. Logo, seus joelhos iam sofrer, ia pedir, tá doendo, tá doendo. Então, você consegue perceber que é difícil a gente se adaptar em um local onde a gravidade é muito maior que a nossa, entendeu? A gente ia sofrer muito. Outro exemplo é aqui na Terra, se você consegue pular de um local onde tem 1 metro de altura, né? Aí você vai para um local onde a gravidade é o dobro, você pulando desse 1 metro de altura, na hora que você chegasse no solo, você ia sentir as suas articulações, né? Vou pular aqui de cima da casa, na Terra, né? Beleza, pulou, por sorte não machucou. Mas aí você vai lá para Júpiter, onde, vamos supor, é 25, gravidade é 25, aí você pula lá, em cima de uma casa que fizeram lá, de uma altura aí de 3 metros,
aí você, quando chegasse na superfície, seus joelhos estariam detonados, né? Não teria mais. Tá? Pessoal, então é uma relação lógica aqui, tá? Enquanto a Terra nos puxa com 9,8, a Lua com 1,6. Então a intensidade aqui é bem menor do que essa. Logo, o peso vai ser diferente para os dois. O peso na Terra vai ser um e o peso na Lua vai ser outro. Lembrando que quem muda é só o peso. A massa não sofre mudança. A massa ela é uma grandeza constante aí. Então, qual é o peso na superfície da Terra? Peso igual a massa multiplicado pela gravidade. O peso vai ser igual a massa. Cadê a massa? 4 kg. Né? 4 kg multiplicado pela gravidade. Pessoal, aqui está 9,8. Mas eu vou fazer assim, ó. Vamos considerar, ó, considere 9,8 igual a, opa, melhor, considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? O raciocínio é o mesmo, não muda nada. Até porque a maioria dos problemas, eles já vem com o número 10. O Enem vem com o número 10 às vezes, tá? Esquenta não, seria esse mesmo. Então vamos colocar aqui 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso dele vai ser o quê? Ó, 4 multiplicado por 10, 40. 40 newtons, ó. Esse seria o peso dele, tá? O peso desse corpo na Terra. Agora, bora lá para o peso dele na Lua. Peso igual a massa multiplicado pela gravidade. Peso igual a massa permanece a mesma, tá? Saiu da Terra, foi para a Lua, a massa é a mesma. Então, 4 kg multiplicado pela gravidade. Cadê a gravidade? Aqui, gravidade da Lua, 1,6. Peso igual a 4 multiplicado por 1,6. 6,4 metros por segundo. Opa! 6,4 quilogramas. Aqui tem 1 metro por segundo. O metro por segundo ao quadrado. Lembrando, galera, que eu coloquei aqui diferente, ó, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Esse quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é o mesmo Newton, tá? É o mesmo Newton, não muda. Beleza? Essa unidade aqui, quando você multiplica ela cai em Newton. Aqui eu já fiz direto, ó, multipliquei quilograma por metro por segundo. Para não fazer isso aqui, eu já pulei logo para o Newton, que vai dar na mesma, tá legal? Dúvida aí? Tá fácil até agora? Se tiver dúvida, pergunta aí. Mais ou menos, Rosiane, porque tá difícil aqui. Tá fácil, né? Beleza, vou pagar aqui agora. Vamos fazer mais um exemplo. Bora lá mais um. Exemplo 2.
Mais um exemplo aí, pra gente entender o negócio aí. Muito complicado? Que isso? Ó, vamos lá. Exemplo 2, tá? A massa de um garoto é 40 kg, tá? A massa de um garoto é 40 kg. Então, ó, foi lá na balança, subiu, aí o ponteiro indicou 40. Determine o peso do garoto. Ó, 3 situações, ó. Na superfície da Terra, onde a gravidade vale 10. Lembrem-se que a gravidade não é 1,8, mas a gente sempre arredonda aí, na maioria das vezes, né, para 10. Na superfície da Terra, onde a gravidade vale 10. Num ponto distante da Terra, onde a gravidade vale 5, ou seja, a Terra está ali e ele está num ponto distante da Terra, certo? Se ele está num ponto distante da Terra, ele está mais longe do centro. Se ele está mais longe do centro, a gravidade ali é um pouquinho menor, tá? Então, não sei aonde ele está, mas resultou em 5 metros por segundo ao quadrado. Agora, na Lua, onde a gravidade é 1,6, tá? A Lua permaneceu esse 1,6. Então, faremos aqui 3 cálculos, tá? Para saber. Vamos lá, na superfície da Terra, peso igual a massa multiplicado pela gravidade. Tá? Qual é o peso dele? Vamos lá. Peso é igual a massa do garoto, que é 40 kg, ó. Tá vendo? Que eu só vou substituir no lugar do M, coloco 40. Agora, ó, o sinalzinho ali, ó, multiplicado pela gravidade daquele local. O local em questão aqui é 10 metros por segundo ao quadrado, é a Terra, a superfície da Terra. Então eu coloco 10 aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Então agora eu só multiplico 40 multiplicado por 10. Peso 400 newtons aí. Beleza? Tranquilo? Num ponto distante da Terra, onde a gravidade vale 5. Agora a letra B. Vamos lá. Peso igual a massa multiplicado pela gravidade. Então, novamente, ó, o peso. Agora eu pego a massa do garoto, que a massa não vai mudar, independente de onde ele esteja. Então a massa dele é 40 kg, multiplicado pela gravidade que está indicando ali para esse garoto, que é 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Essa gravidade aí é 5. 40 multiplicado por 5, 200 newtons. Beleza? Vamos para a letra C agora. Agora ele quer saber qual é o peso na Lua, onde a gravidade vale 1,6. Olha aí, 1,6 de novo. Peso igual a massa multiplicado pela gravidade. Peso igual a massa do garoto, que é 40 kg. Lembra que não muda a massa, hein? 40 kg multiplicado pela gravidade. 1,6 metros por segundo ao quadrado. Bem parecido, ó. Bem parecido com essa, né? Ó. Só que aqui era 4 e agora é 40. 6,4, que vai ser 64. Ó. 40 vezes 1,6. Peso igual a 64 newtons. Então vocês percebem que dependendo do valor da gravidade daquela superfície ou daquele local, a força com que você será puxado, tá? Você será atraído, é diferente, ó. 400 newtons, 200 newtons e 64 newtons. Aqui a intensidade que você está sendo atraído é bem pequena em relação às outras, não é? Bem tranquilo isso aqui, né? Pessoal, tem dúvida aí? Pergunta lá. 40 quilos. O rapaz é pesado, gente. O rapaz é pesado. Tá magrinho. Vou pagar aqui e fazer mais um. Exemplo 2, exemplo 3 agora.
Quero ver se vocês entenderam agora, hein? Pessoal, antes que eu me esqueça, faça o seguinte, coloque o seu nome completo aí no comentário e a turma, tá? Não esquece, o nome completo e a turma, para eu poder colocar lá na ficha de participação, para ganhar nota, ganhar ponto, tá? E final do ano você será aprovado, tá? Coloca aí, esquece não. Colocaram aí os nomes? Isso, coloca aí. Não esquece da turma, hein? Quantos minutos já? 40? Pessoal, bora lá. Mais um exemplo. A aceleração da gravidade na superfície de Júpiter é 30 metros por segundo ao quadrado. Qual a massa de um corpo que, na superfície de Júpiter, pesa 120 newtons? Agora, diferente daqueles outros, que a gente encontrou sempre o peso, agora ele está querendo encontrar o quê? O valor da massa, tá? Mas a gente vai partir da mesma ideia, quer ver? A equação fundamental nossa é essa aqui, peso igual a massa multiplicado pela gravidade, né? Então, olha só, eu tenho o valor do peso aqui me diz que é 120 newtons, né? Eu tenho o valor da massa? Não tenho o valor da massa. É justamente o que eu vou descobrir. Eu tenho o valor da aceleração gravitacional dessa superfície? Tenho. 30 metros por segundo ao quadrado. Então agora basta eu pegar esses valores, esses dados, e fazer a substituição aqui na equação, né? Moleza. Então vamos lá. Peso igual a massa multiplicado pela gravidade. O meu peso aqui é 120 newtons. E a massa eu não tenho. E multiplico pela gravidade, que é 30 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, o que vai dar isso aqui? Isso aqui vai resultar de que a massa igual a 120 sobre 30. A massa vai ser igual a 4 quilogramas, tá? Belezinha? Moleza? Facinho? Tranquilo, né? Aqui foi um pouquinho diferente, porque a gente só fez a operação de isolar o M, né? E passar o 30 dividindo, ó, tá? Porque o 30 ele estava multiplicando a letra, então ele passou dividindo. Beleza? Não tem dúvida aí não, isso é matemática básica, hein? Acertou, Yanker? Aê, parabéns, hein? Ó, ganhou um ponto já, hein? Quem mais acertou aí? Fala aí. Quem mais acertou? Só um? Pessoal, tem dúvida? Alguma dúvida aí? Se não tiver dúvida, aí a gente encerra, tá bom? Aí por hoje chega. Tá legal? Acertou também? Quem acertou? Ó, tem outro que acertou aí, ó. Ó, Jenny. Você não acertou não, Jenny? Galera, então é isso, tá? Não tem dúvida.
Tiago errou. Tiago, então você não ganhou um ponto, Tiago. Ganha um ponto também, Nayara. Nayara acertou? Então ganhou um ponto. Quem mais acertou? Jennifer, não ganhou, não acertou não? Se não acertou... Pessoal, então vamos nessa? Fechou, né? Aí depois a gente dá continuidade aí a exercícios, a gente retoma aí a explicação para quem ficou com dúvida. Depois eu vou disponibilizar essa aula para vocês, tá? Para que vocês assistam de novo, se caso ficou alguma dúvida aí em algum ponto, tá? Tranquilos? Beleza, galera. Até mais, até a próxima. Ah, a vida é feita de erros, né? É verdade, mas é... Me responde, tô com dúvida. Jenny, tá com dúvida? Pera aí. Então, peraí, voltando. Qual que é a dúvida? Eu não vi, passou batida ali. Pergunte, vai lá, pergunte para nós. Se não tiver a gravidade... Ah, entendi. É assim. Se não tem gravidade, então a gente não tem a superfície ali, provavelmente. A gente não vai ter um peso, tá? A gente não vai ter um peso. Se não tem a gravidade, o que a gente tem é a massa, tá? Quer ver? Ó, a dúvida aí da Jenny. A definição é peso igual a massa multiplicado pela gravidade. Se eu não tenho gravidade, olha só, matematicamente, isso aqui está fora. Aí eu não posso dizer que o peso é igual à massa, tá? Porque eu não teria peso, entendeu? Lembra que eu falei que o peso é a força com que aquele planeta, aquela superfície atrai determinado corpo? Então ele não teria uma atração nenhuma, então não seria peso, tá? Eu não tenho peso, eu tenho apenas a massa. Nada estaria atraindo esse corpo. É como se pegasse um objeto e soltasse ele, abandonasse ele numa região do espaço onde a gravidade ali é zero. Esse corpo estaria ali, ó, ficaria flutuando infinitamente. Nada iria atraí-lo para baixo, nem para cima, nem para os lados. Então não teria peso. Se não tem gravidade, não tem peso, certo? Não tem um peso, não dá para multiplicar a massa. Isso, verdade, não dá, não tem como. Não tem peso, não tem gravidade, não tem peso. Pensou nisso, né? Entendeu? Pessoal, alguém está com dúvida?